Hoje no quadro PF Cidadã nós vamos falar a respeito da segurança privada. Para isso, eu estou aqui com os delegados federais Sandro Fonseca e Igor Conte. Obrigada, pela participação. Vamos começar então, porque nós temos algumas dúvidas recebidas por e-mail, pelas nossas redes sociais, nos perguntando muito, Afinal de contas, o que é a segurança privada? Segurança privada, ela é regulamentada, ela na realidade tem previsão na Lei 7.102 e consiste basicamente nos serviços de vigilância patrimonial, segurança de pessoas, segurança pessoal, escolta armada e transporte de valores. Essa atividade é uma atividade que hoje o controle e a fiscalização é do Ministério da Justiça através da Polícia Federal. E a segurança privada tem porte de armas? Porque pelo menos eu, como cidadão, vejo naqueles carros fortes com as pessoas armadas. Isso também consta, como segurança privada? O serviço de vigilância, esse que é fiscalizado pela polícia, pode ser tanto armado quanto desarmado. Agora, o vigilante, no caso da segurança armada, ele tem porte de arma em serviço. E aí é restrito a alguns tipos de arma, também não são todos os tipos de arma. Depende se é transporte de valores ou se é segurança patrimonial. Isso é uma segurança pessoal? Amplia um pouco a possibilidade do uso de armas, mas também é limitado e pode ser feito. Entendi. Vamos lá. Próxima pergunta. Em que locais e situações esse tipo de serviço ele pode ser contratado? Tem uma limitação, uma restrição? Não, na verdade, não é questão de poder, é questão de dever. As instituições financeiras, em geral, elas têm que contratar. Para você abrir uma agência bancária, o plano de segurança tem que ser aprovado pela Polícia Federal e lá tem alguns requisitos, Um deles é colocação de alarme, contratação de vigilantes e mais a escolha de quem fez o plano de segurança, algum outro item de segurança, que lá disciplina, por exemplo, porta giratória, cabine blindada, CFTV, assim por diante. Então, algumas atividades são obrigatórias, mas poder depende de cada empresa achar que é necessário para a sua atividade. Entendi. O que a legislação prevê ou proíbe nesse tipo de serviço? Segurança ela tem que ser, mais uma vez, controlada, fiscalizada pela Polícia Federal. Se ela não foi autorizada, não tem nenhum registro, ela é clandestina. Então, nós temos serviço de vigilância, tem os requisitos da lei, e isso, inclusive, alguns requisitos bem severos, para garantir justamente que é um serviço que afeta a segurança nacional e tem que ser controlado. Entendi. Como que é essa fiscalização? É a empresa que faz, que vai até a Polícia Federal? Como a empresa funciona? Ela faz o requerimento uma solicitação de autorização de funcionamento. Exatamente. E aí inicia todo o processo, tem que apresentar uma série de documentos e depois há a fiscalização e anualmente, em alguns casos, tem que ser dada a autorização. Como se fosse uma renovação. É a renovação anual. Uma renovação. Entendi. Vamos para a próxima, então. Quais são os cuidados básicos antes de contratar serviços de segurança? A gente está falando de fiscalização, Quais são esses cuidados? Basicamente, é consultar dentro do próprio site da Polícia Federal, na aba Segurança Privada, tem um campo para que se coloque o CNPJ ou até mesmo a CNV do vigilante para se validar se realmente é uma empresa credenciada, autorizada pela Polícia Federal. Porque a segurança privada nada mais é do que a atuação pela utilização da força, sobre determinadas circunstâncias da vida. E assim, a utilização da força, ela foi excepcional dentro do ordenamento jurídico. O Estado pode atuar em situações excepcionais, o particular também, de forma excepcional, e como a segurança privada age nesse setor, nessa seara sobre a liberdade das pessoas, incolumidade física, isso faz com que o Estado fiscalize, porque é do interesse do Estado resguardar, inclusive, a integridade física da sua população, patrimônio. Esse é o fundamento para a segurança privada. E as cautelas mais importantes seriam a consulta dentro do próprio site da Polícia Federal, fazer um mapeamento lá junto às ferramentas de busca e credenciar, ver se essa empresa é de fato credenciada ou não. Entendi. O que é segurança orgânica?
A segurança orgânica, ela foi definida, né, pela portaria 3233 como sendo um setor específico dentro de um estabelecimento e autorizado pela Polícia Federal a prover a segurança daquele estabelecimento. Ou seja, um determinado mercado, supermercado, vamos citar como exemplo, ele pode autorizar que determinados profissionais daquele mercado atuem de forma a garantir a segurança daquele mercado. Só que ele precisa, né, que todos esses profissionais preencham os requisitos e sejam também autorizados pela Polícia Federal. Interessante. Bom, o que são as empresas clandestinas, que a gente ouve muito falar, né? Isso. O doutor Sandro até comentou. As empresas clandestinas, melhor dizendo, elas são aquelas empresas que atuam, né, na área de segurança privada, só que não têm autorização da Polícia Federal. Elas podem ter até um registro formal, né, ter CNPJ, só que não tem autorização da Polícia Federal para atuar. Na visão da Polícia Federal, ela está atuando de forma clandestina, embora tenha Constituição regular, enfim. E eu só descubro fazendo aquela busca pelo registro, pela consulta? No site da Polícia Federal. Ah, tá. E como que eu consigo esse número para eu poder fazer o registro? Eu peço diretamente para a empresa, isso fica direto para fornecer o CNPJ e aí você joga no campo de pesquisa, né, no próprio site e vai ver se ela está autorizada ou não. Às vezes você também pode se dirigir às DELEPREVs, às comissões de vistoria, no caso das delegacias centralizadas, e pedir uma declaração. Somente, isso é muito comum, por exemplo, em grandes empresas que querem fazer contratações, querem saber se a empresa é regular. E aí eles abrem uma espécie de processo licitatório e querem verificar essa informação. Entendi. Vamos para a nossa última pergunta. A gente, inclusive, já falou aqui a respeito, né? Que se a Polícia Federal faz a fiscalização desse serviço. Isso. É um dever da Polícia Federal atuar fiscalizando, justamente coibindo, né, que empresas clandestinas que não... vamos dizer assim, capacitam, né, os seus empregados, né, os seus vigilantes, né, para atuar, porque está colocando de alguma forma a sociedade em risco, né? E a Polícia Federal faz sim fiscalizações, faz o procedimento de encerramento, né, das empresas clandestinas, dá toda a oportunidade de defesa para que a empresa também se manifeste, mas essa fiscalização ocorre e ocorre um posterior cancelamento da empresa. Eu ia perguntar qual é a punição, né? Se existe alguma multa, se é só esse fechamento? Multa, interdição. E a pena máxima é o cancelamento. Na verdade, para a empresa clandestina, especificamente, é o cancelamento. Não existe uma repercussão criminal, talvez, se ela voltar a descumprir, pode realmente ser enquadrada num descumprimento de obrigação, mas num primeiro momento é só uma penalidade administrativa de cancelamento. Então, só para a gente encerrar aqui, né, até para explicar um passo a passo aqui de uma pessoa, né, um empresário, um grupo de empresários que quer montar de repente, uma empresa de segurança privada, como é que ele deve fazer? Ele primeiro monta essa equipe, ou ele primeiro vai atrás desse registro? Como que funciona? Se você entrar também lá no site da polícia, vai explicar passo a passo. Tem alguns requisitos. Empresas de segurança privada, elas são empresas específicas para essas atividades. Sim. Não podem ter na administração ou como proprietários estrangeiros, né? Tem que ter, os diretores têm que ter, não pode ter antecedentes criminais. Além disso, algumas atividades você não pode iniciar imediatamente, como transporte de valores. Como escolta armada, segurança pessoal, tem que ter 1 ano de atividade. Enfim, tem uma série de requisitos e que tem que ser preenchidos para quem deseja abrir. Tem uma burocracia aí, né? Uma coisa toda. Então é uma área bem delicada, bem complexa, assim, para ela atuar, né? Sim, realmente. Exatamente. Ela só pode atuar depois de autorizada. Se ela atuar antes da autorização, para a Polícia Federal, ela é clandestina. Bom, uma outra dúvida recorrente, né, como que eu posso me tornar um vigilante? Isso é a pessoa física que ela vai atrás dessa formação? Isso é através da empresa? Como que funciona e como são os passos para essa formação? Na verdade, tem alguns pré-requisitos que têm que ser preenchidos. A própria lei 7.102, ela prevê já esses requisitos. Tem que ter 21 anos de idade, ter a 4ª série do 1º grau, não ter antecedentes, ter passado pelo curso de formação em alguma escola com currículo aprovado, controlado e fiscalizado pela Polícia Federal, fazer os exames de aptidão, psicotécnico, enfim, tem uma série de requisitos que ele tem que preencher para receber essa carteira de vigilante, poder trabalhar como vigilante. E como eu perguntei, ele pode fazer isso ele diretamente ou ele tem que ser através da empresa? Precisa se dirigir a uma escola de formação, autorizada também pela Polícia Federal. Nesse mesmo campo de pesquisa, né, existe também
a consulta pelo CNPJ para saber se a escola é também credenciada, autorizada pela Polícia Federal, e lá ele vai fazer toda essa avaliação, né, esse estudo capacitatório, né, para que ele possa atuar perante a sociedade. Tem uma duração padrão dessa formação ou isso independe da área? Uma carga horária mínima, né, exigida pela Polícia Federal, mas como a escola vai dispor desse tempo, aí fica a critério da própria escola. Então tá. Então, cidadãos, fiquem atentos, viu, quando vocês forem contratar algum tipo de segurança privada, né? Atentos a todos esses itens aqui que nós colocamos, né? Porque existem muitas empresas clandestinas, né? Infelizmente. Bom, nós falamos aqui sobre a segurança privada. Eu conversei com os delegados Sandro Fonseca e Igor Conte. Eu quero agradecer a presença dos dois. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado. Até a próxima.